Estamos de volta com a professora Deise Francisco, doutora em Informática na Educação, falando sobre a prática do plágio nas escolas e universidades. Professora Deise, no bloco anterior a gente falou, das causas do plágio, como é que o educador deve agir nesse sentido. Agora, uma vez comprovado o plágio, como é que os educadores devem agir nestes casos? Então, eu acredito que a prática do plágio, ela também faz parte da nossa prática pedagógica, né? Então, nós não devemos tratar o plágio apenas como uma questão de crime, que é, né? Sem dúvida que é. Mas a gente tem que tratar isso dentro da perspectiva pedagógica de formação do aluno. Então, a primeira questão mesmo é confrontar o aluno com o que aconteceu, né? Então, como eu estava falando antes, pega o trabalho, demarca de onde, qual a fonte em que aquelas informações também estão colocadas e abrir um diálogo com o aluno. Olha, o trabalho que eu encontrei, que tu me entregaste, é este, eu vi que tem outras referências, me fala sobre isso, o que está acontecendo, né? Então, acho que esse diálogo franco com o aluno é fundamental. É fundamental no sentido de que o aluno vai perceber que o professor realmente leu o trabalho, que não foi um trabalho simplesmente o professor recebeu, não, o professor está preocupado com a formação, o professor leu e ao ler identificou que houve uma prática ilícita ali, Então, chamar o aluno novamente para o contrato pedagógico, eu acho que é uma coisa importante. Por outro lado, também é demarcar que isso não pode, que o aluno já sabia que não pode. E daí, a partir daí, depois a conversa com o aluno, conversa com os pais, encaminhar para a questão mesmo da escola, da direção. Normalmente as escolas já têm alguma cláusula no seu regimento, no seu PPP, alguma cláusula sobre essa questão do plágio. Então, nas universidades isso já está cada vez mais colocado, Então, caso haja plágio em TCC, dissertação ou tese, o trabalho ele é negado, enfim, e o aluno pode ser desligado da instituição. Então, cada instituição está levando, está fazendo as suas próprias regulamentações com relação a isso. Então, é importante que os alunos saibam, desde o início, a regulamentação que existe, que seja defrontado, primeiro, numa perspectiva pedagógica, por que isso aconteceu, o que isso implica para a tua formação, e depois tomar as medidas legais cabíveis, Depende muito de professor para professor. Se eu alerto o aluno antecipadamente que aquele trabalho foi comprado ou foi plagiado, e ele não modificar, dependendo da universidade, existe até um processo que acontece contra esse aluno. E por incrível que pareça, não é só com alunos que isso acontece. É bom deixar isso bem claro, que às vezes fica só focado no aluno, no discente. Existem casos aqui na Universidade de Alagoas que vários professores já plagiaram projetos de extensão de professores da PUC de Minas. No ensino superior, a punição é um pouco mais rigorosa, porque você perde, aquela, digamos, se você está numa graduação, você tem que refazer seu trabalho, se vai para uma pós, você perde aquele tempo, tem que refazer, não tem jeito. Ou é desligado imediatamente. Exatamente. Então a gente vê que há uma punição maior, mais rigorosa. Agora, no caso das escolas, Deise, como é que você observa a conduta, digamos, dos diretores, dos coordenadores nesse sentido? Há uma punição, há uma preocupação de dialogar também com esses pais? Na prática, como é que isso acontece? Eu acredito que na educação básica, como a gente tem essa perspectiva da formação muito grande, a questão do legal, de desligamentos não tem acontecido, Me parece que é muito mais nessa prática mesmo de poder dialogar, de poder trazer informações na escola, Nós temos alguns vídeos sobre plágio, nós temos alguns materiais educativos sobre plágio, então trabalhar na cultura da autoria, me parece que tem sido essa prática das escolas, Para mostrar realmente o que é a ciência, como se produz ciência e como que a gente pode se colocar perante o conhecimento. Então, me parece que é muito mais nessa perspectiva, de trabalhar a cultura. Quando ele está nas primeiras pesquisas, fazendo uma pesquisa que o professor não diz de onde você retirou essa informação. Vamos supor que o aluno esteja perto de uma festa de São João e retire as informações sobre folguedos, mas não é cobrado dele o lugar de onde ele retirou, o locus, de onde ele retira aquela informação. Se ele começa já desde pequeno, com 5, 6, 7 anos de idade, a ter essa visão de que precisa indicar a autoria de onde ele retira, isso facilita quando a gente pega o aluno já no ensino superior.
Muitos professores alegam que a internet é a grande vilã, né, do aprendizado, justamente por conta dessa conduta que a gente vê muito, o Ctrl+C, o Ctrl+V, né? Não existe muita seleção no que eles levam para o trabalho escolar, né? Agora, como é que você vê essa questão? A internet é mesmo vilã? Mas olha, o que a gente estava conversando, né? Da mesma forma que o aluno tem acesso ao trabalho na internet, ele faz Ctrl+C, Ctrl+V. O professor, para detectar plágio, o que ele faz? Ele vai na internet também e vai procurar. Tem programinhas para isso, mas a gente pode buscar só nos buscadores. Então, a internet é uma grande aliada do professor também, né? O professor também faz Ctrl+C e Ctrl+V. Não é só o aluno que faz, né? Na prática, isso está disseminado na cultura. Então, a gente vai ter que ver uma coisa. A internet, ela pode ser utilizada como uma grande aliada nossa. Então, por exemplo, fazer busca e selecionar informação. Isso é o trabalho que a escola pode fazer. Mostrar que nós temos, assim, grandes bibliotecas e que a gente pode acessar essa biblioteca de uma forma fácil. Mas esse é o primeiro passo para a aprendizagem. A gente vai ter que selecionar o material e a gente vai ter que produzir a partir do material. Então, a internet, na verdade, pode ser utilizada de forma pedagógica muito tranquilamente, inclusive para mostrar para os alunos que os professores sabem, que os professores não são bobos, não, né? Que os professores também sabem, que os professores veem o que acontece, que os professores também sabem usar a internet. Então, que a gente está num equilíbrio com relação ao acesso à informação. E a escola vai ter que demonstrar que buscar ter acesso à informação não significa todo o processo de aprendizagem. A gente tem que selecionar, produzir, ter autoria. Aí é que a escola pode ter a internet como uma grande aliada na produção do conhecimento, na produção escolar também. A questão não é usar, é saber como usar essa ferramenta, que é muito importante também, sem dúvida nenhuma, né, Deise? Isso, sem dúvida. E os professores, eles cada vez mais utilizam, eu tenho visto isso, né? Os professores, quando tem alguma duvidazinha assim, vão lá na internet, procuram, olha aqui, copiou, o que a gente faz agora, né? Então, me parece que essa cultura já está mais colocada dentro das escolas também. Agora, Deise, para a gente finalizar, o incentivo à pesquisa e o ensino da escrita técnico-científica, né? Daquela famosa disciplina, metodologia do trabalho científico, que a gente vê geralmente no fim da graduação. Isso deve começar já, pelo menos as noções no ensino fundamental, até para que quando esse aluno chegar no nível superior, na faculdade, enfim, ele não tenha tanta dificuldade na hora de montar seu trabalho. Como é? Isso. Eu tenho trabalhado com uma disciplina na UFAL, que é a Organização do Trabalho Acadêmico. Ela é dada no primeiro período, né? E exatamente é dada no primeiro período para inserir o aluno nessa lógica, né, da questão da produção acadêmica. E muitos alunos dizem, mas eu nunca vi isso. Na escola o professor queria que eu copiasse, né? Então, o que era certo era exatamente o que o professor queria. Então, trabalhar com isso na educação básica é fundamental, né? Porque a gente pede, a gente solicita que os alunos escrevam, que façam poesias. Também a gente pode solicitar que busquem alguma coisa, que utilizem os laboratórios das escolas, né, de informática, que utilizem as revistas, os livros da biblioteca e que faça realmente uma busca e faça uma produção em cima disso. Então, trabalhar com resumo, trabalhar com esquema, trabalhar com resenha, não é uma questão que vai ser solicitada só na universidade, né? Também na educação, né? No ensino, na básica, né? No ensino médio, também são habilidades importantes que podem ser desenvolvidas e trabalhadas, né? E isso facilita, sem dúvida, depois a produção de um TCC, de uma dissertação, de uma tese. Para combater essa prática, que a gente vê que é cada vez mais comum, o professor é fundamental nesse processo, de orientar, de estimular, e os pais também em casa, não é isso, Deise? Isso, então, tanto o professor, mas não só o professor, mas a escola como um todo, né? Porque a escola é um local de ensino-aprendizagem e os pais fazem parte da comunidade escolar. Então, trabalhar em casa, trabalhar na escola, né? Ter momentos de discussão, aquelas feiras de ciências, aquelas explorações, elas também são momentos importantes de aprendizagem, em que a gente pode combater o plágio. Então, a gente pode fazer trabalhos educativos na escola, fazer trabalhos educativos que a escola saia do seu entorno e vá mesmo para a comunidade, enfim, para falar do quanto que o plágio é uma prática prejudicial para a aprendizagem de cada um, né? Perfeito, Deise, muito obrigada por sua presença em nosso programa, pela entrevista, né? E por tantos esclarecimentos sobre essa prática que tem preocupado, né, muitos educadores aqui no nosso país. No próximo bloco, vamos falar sobre as penalidades previstas em lei para quem vende e compra plágio. Não saia daí, o Escola Viva volta num instante.